meu povo, vocês estão bem? Obrigado por estarem aí mais uma vez assistindo o Léo Severino Podcast, nessa série de podcasts exclusivos que estamos fazendo com os pré-candidatos a deputado estadual, federal e talvez um senador aqui de Itajaí. Estou fazendo essa série em parceria com o Robson Coelho, que hoje, infelizmente, porque estamos gravando num dia de semana, não pôde se fazer presente, mas quero deixar registrado aqui nosso agradecimento a esse parceiro que está aí com a gente acho que em quase todos os podcasts. Acho que só 2 que ele não pôde estar presente. Esse aqui e um outro que a gente gravou há pouco com a Campanholo. Obrigado, Robson, e vamos tocar o barco. Estou aqui hoje com Cléo Comunello. Boa tarde, Cléo. Boa tarde, Léo. Como está? Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. A Cléo Comunello é pré-candidata a deputada estadual pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Isso. É isso? É isso, Léo. E eu queria cumprimentar o Robson, né? Pena que ele não está aqui. Nós sempre fomos adversários políticos, mas sempre tivemos um bom relacionamento fora do campo ideológico político, né? Então, eu sinto ele não estar aqui. Queria muito poder passar todas as informações e... Mas ele vai assistir, né? Eu espero que sim. Ele vai. Mas obrigada, Léo, pelo convite, tá? Obrigada mesmo. Tá aí. Cléo, você é candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que está o Partido dos Trabalhadores em Itajaí? Nacionalmente a gente vai conversar também, ali para frente a gente conversa, mas em Itajaí como é que está hoje o PT, que já governou a cidade, né? Olha, o PT de Itajaí é um partido que sempre esteve, né? Sempre foi orgânico, sempre esteve na ponta, sempre nós tivemos os espaços de luta, né? E hoje nós temos como presidente, que é o Gerd Klotz, eu sou a vice-presidenta, e estamos aqui bem empolgados e bem animados, né? Porque eu acho que eu penso que o PT de Itajaí, lançando a minha pré-candidatura a deputada estadual, é um fortalecimento da sigla dentro do município. Fortalecer o espaço democrático de direito. E o PT, ele tem esse pré-requisito do fortalecimento da democracia. Então, não seria justo, com a comunidade de Itajaí, o PT não ter pré-candidato. Não seria justo, porque o PT tem uma longa história. O PT, eu vou falar assim daquilo que me representou enquanto partido. Uhum. Eu tenho o VEC como uma referência, que foi um grande vereador por 2 mandatos. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara de Vereadores. Cadê o VEC? O VEC tá bem? Tá bem, o VEC tá. Ô, VEC, vamos gravar um podcast quando passar essa fase aqui de candidatos, vamos gravar aqui. Claro, o VEC sempre nativa, está aposentado no Estado, mas trabalhando no Salesiano, está bem junto ali no Alcinte, né, que é o sindicato dos professores a nível estadual. Então, assim, até conversei com ele esses dias. Então, o VEC foi uma referência, porque o VEC, quando ele assumiu a vereança, ele rompeu muitas coisas. Fazia 20 anos que o Itajaí não tinha um concurso público. O VEC foi uma das pessoas que abriu a caixa e disse que o município precisa fazer concursos públicos. Então, depois disso, os concursos públicos vieram a ascender no município. O VEC também, não só na questão, o VEC abriu concurso público na Câmara de Vereadores, né? Quando eu falo da sigla partidária também do PT, eu vou falar agora a nível de servidor público, que nós tínhamos, também, mais ou menos entre 20 a 30 anos, o plano de carreira do município de Itajaí estava parado. Então, quando o PT assumiu o município enquanto gestão municipal, também, juntamente com a Eliane Rebelo, que era a vice-prefeita, também, e eu junto ali também participando desse movimento, para que o plano de carreira fosse mexido, fosse organizado e fosse equiparado, que estava há muito tempo congelado, muitos salários, estávamos numa defasagem salarial. Então, assim, muitas coisas interessantes e que eu posso dizer que o PT contribuiu muito
para essa cidade. Então, o Partido dos Trabalhadores é um partido importante, sim, para essa cidade de Itajaí. E Itajaí merece, sim, que tenha uma pré-candidatura a deputada estadual, que sou eu, Cléo Comunello, que eu possa representar Itajaí na sua essência. A Cléo Comunello é a pré-candidata do Lula, a deputada estadual aqui em Itajaí. Com toda certeza. Eu coloquei 2 botões. Vou colocar já então, Cléo. Teve alguns candidatos que já são do partido do presidente, enfim, né? Que já tem essa bandeira ideológica, não tem graça botar esses 2 botões na frente, porque já declaram voto. Mas a maioria dos candidatos que transitam ali no meio, eu coloquei 2 botões na frente deles, imaginei eles no segundo turno entre Bolsonaro e Lula e pediu para eles apertar um botão. Não tem neutro, não tem vaselina, não tem escapatória. Tem que apertar um botão. E olha, eu estou tentando lembrar para não ser injusto, mas deputado estadual, eu não lembro de nenhum apertar o botão do Lula. Então você aperta esse botão do Lula agora. Eu vou apertar o botão do Lula. E no primeiro turno, porque vai dar primeiro turno. Não vai ter segundo turno. Não vai ter segundo turno? Não vai ter segundo turno, vai ter primeiro turno. Então o pessoal que quer Lula em Itajaí tem uma opção a deputado estadual no PT Itajaí? Tem. A esquerda de Itajaí, do campo progressista e do campo democrático, tem pré-candidata a deputada estadual em Itajaí. Porque eu voto Lula. Lula, quando ele saiu, depois do segundo mandato, ele saiu com quase 87% de aprovação de bom e ótimo. O Lula, ele fez um governo excepcional no campo social, econômico, de todas as esferas. Como é que eu vou? E eu reconheço, as famílias brasileiras têm que reconhecer o papel que o Luiz Inácio Lula fez em cada lar. Então, é preciso reconhecer isso. Eu sou a candidata do Lula. E com muito orgulho, Léo. Tá aí. E em Santa Catarina, é candidata de quem? Vamos falar de governo do Estado. Ah. Não quer pré-candidata de quem, mas vamos falar do PT no governo do Estado? Não, Décio Lima, segunda-feira, a gente homologou, né? Fizemos a homologação, segunda-feira, lá na Assembleia. Mas dá para mudar ainda, né? Temos até dia 5. Mas tudo tá definido. O Décio é o nosso pré-candidato a governador do Estado. O que está indefinido ainda é o vice. Né? Nós temos o Dário Berger, que é o nosso senador, pré-candidato a senador, e temos aí um número muito significativo de deputados estaduais e federais. Tivemos que fazer alguns cortes, porque a nominata estava grande, né? Diferente da eleição passada, né? Que nós tivemos dificuldade. Bacana Esse essa fala. ano está muito diferente. Em 2018, estava difícil fechar a nominata de deputado estadual e federal. Difícil fechar nominata. Difícil. E isso gerou, foi a Ana Paula, que faltou um voto para se eleger. Voto. Foi nessa última Paula, agora, né? A Ana Paula foi violada. Eu quero dizer que ela foi violada. Por quê? Aquele voto foi violado dela, porque ela teve uma situação de uma candidata que fez 400... Foi a Ivana, né? A Ivana. Uhum, e esses votos não foram computados. Não foram computados. O que aconteceu ali? Ela perdeu a candidatura por questão burocrática, documental? Era alguma coisa nesse sentido? Um documento, mas assim, poderia ser... Foi online, não foi... Poderia ser... Não foi físico. Entendi. Poderia ser muito bem resolvido, né? Entendi. Mas com tudo que é do PT, as coisas são observadas com lupa, né? Então é isso. Então o não mandato da Ana Paula foi uma violação de poder. Quem que entraria? Quem que sairia? Qual partido que perderia um deputado? Eu não sei. Se a Ana Paula entrasse. Eu acho que o PSD. Não sei, não lembro. Entrou o Guido. Uhum. Então, e dessa vez está mais tranquilo. Muito. Sobrou. Estamos com uma nominata muito boa. Né? Você acha que a esquerda, nesses 4 anos, eu acho que foi 4 anos que de se realinhar, né? Provavelmente, né? Um realinhamento, Você tem uma coisa que o PT é capaz, e muito,
é de buscar forças, buscar realinhar pensamentos, ideias, estratégias. Não é à toa, e não é por nada, que o PT é um dos maiores partidos da América Latina. Então, isso não para nós, é claro que nos abateu, né? Mas a gente se abate e a gente levanta. Tentam nos podar, a gente brota. E a gente... É isso. O PT é isso. O PT a gente se constrói a todo momento. Porque o PT ele nasceu disso. Ele nasceu das desconstruções. Porque ele se construiu nas desconstruções. Por isso. Então, você acha que o PT Nacional tem a impressão, não transito, mas de fora, enxerga que eu acho que o PT tinha perdido muita base, né? Muito movimento social. Não tinha perdido um pouco essa vinculação? olha, quando tu diz base social, É. olha, Porque é um partido de base social, de movimentos sociais, que cresce ali, tem a sua força. A força do PT sempre foi crescer ali no movimento social, né? sim, Enfim, né? E a impressão que eu tenho é que ele tinha perdido um pouco essa vinculação ali durante os governos, parece que foi perdendo um pouco. porque o PT, quando a gente fala em partido, a gente fala em pessoas, né? Se tu falares onde é que tu estavas, Cleo Comunello, onde é que tu estavas quando estava todo esse furdunço, essa bagunça toda desses lawfare em relação ao Lula, em relação ao Partido dos Trabalhadores, onde é que tu estavas? Eu estava no sindicato, eu estava no Conselho de Saúde, eu estava no Conselho da Educação, eu estava nos espaços... Posso servir um café? Pode, obrigada. Eu estava nos espaços sociais de mudança significativa na sociedade. Então, as pessoas, nós estamos em todos os lugares. Nós estamos ali verbalizando ou reverbar, né? Reverberando. Isso. As nossas pautas, aquilo que a gente acredita. Né? Então, assim, quando eu fui muito militante nos conselhos de saúde, de educação, muitas mudanças significativas aconteceram, porque o que é um conselho? Um conselho ele é deliberativo, ele é fiscalizador, e você está nesses espaços. Você gera alguns conflitos e algumas mudanças significativas nesses espaços, dentro de uma sociedade. Né? Tu está participando de um conselho de saúde. Você está ali, nesse espaço, ouvindo a sociedade e deliberando o que é melhor para a saúde. Então, eu estou falando que, enquanto petista e enquanto movimento social ativista, é ali onde eu estava. Então, eu não acredito que as pessoas saíram dos movimentos sociais. Que as pessoas que acreditam no Estado de Direito democrático e que acreditam nas instituições, elas estavam lá. A gente sempre esteve. A gente sempre esteve. E a gente se constrói ali. A gente se firma nesses espaços. Então, quando fala que o PT saiu, não é. Eu acho que o PT se tornou um partido gigante, grande, que, como eu falei, nós somos um dos maiores partidos da América Latina, e nós estamos nos espaços. Eu estou aqui contigo, né? Eu sou pré-candidata. Né? Nós temos uma nominata boa. Nós estamos nos espaços da cultura, nos espaços da diversidade, onde as pessoas estão. Né? O Lula, nesse movimento dele de pré-campanha e de ideias que ele está trazendo, ele está falando novamente do orçamento participativo. E esse... Que tinha Itajaí no primeiro governo do Volney. Tinha do Volney. Por quê? Porque o orçamento participativo é um projeto global. É um projeto global. Então, assim, global quando eu falo de estratégia de governo. Então, o orçamento participativo é um elemento que o Lula está falando muito nas suas narrativas. E quando eu falo em orçamento participativo, eu estou falando... É isso. É o povo participar de um processo que ele acha importante, interessante para a cidade, para o seu estado, para o seu país.
O orçamento participativo, para mim, é um projeto que é importante ressaltar, porque bem de encontro ao que você fala, assim, porque quando um governo de esquerda sai com ele também esses movimentos sociais, sai, mas nós ficamos, nós estamos aqui, tá? E nós temos a nossa raiz, nós sabemos o que a gente quer. Quando você fala que o governo sai, as pessoas ficam. Quando se fala do prefeito Volney Morastone, que hoje é do MDB, você acredita que o pessoal quer pegar no pé e fala assim, o Volney saiu do PT, mas o PT não saiu do Volney. Tu acha que o PT saiu do Volney? Nesse sentido que tu falou agora, de um governo de esquerda? Olha, o primeiro governo do Volney, quando ele era do PT, é diferente dos atuais governos que ele teve agora, enquanto MDB? Eu penso assim que o Volney, ele era um gestor, é um prefeito. E ele tinha as secretarias. E os grandes eventos e os grandes feitos foram por gestões do PT. Foram diretores... Nas secretarias que eram geridas pelo PT. Filiados do PT. Pelo PT. Então, assim... Quais eram? Eu não lembro. Foi, eu lembro do Maneca na habitação. A saúde com o Giostre, o esporte com o Davi Coelho, cultura Davi com Coelho. A cultura agora eu não lembro, mas assim, isso. Cadê o Davi? Está na Celeste ainda ou já se aposentou? O Davi se aposentou. O Lorival da Cultura. Então, assim, nós tivemos movimentos significativos nesse momento. Quando eu falei aqui que nós tivemos a revisão do plano de carreira, né, foi porque teve um querer, mas foi um querer estratégico dentro da educação, né? Então, aí eu vou colocar e com muita honra dizer que foi a Eliane Rebelo, que era secretária na época, e ela lutou com isso, e juntamente com companheiros, inclusive eu estava junto nesse processo, a gente fez esse movimento do plano de carreira. Então, nós tivemos, sim... Mas ela, na época, era MDB, né? MDB. Então, e que eu tenho uma relação muito afetuosa com a Eliane Rebelo. E muito carinho. E é eleitora de Luiz Inácio Lula da Silva e Décio Lima. Então, eu tenho uma admiração pela Eliane Rebelo, muito, e faço questão de me manifestar nisso. E nesse momento aqui, nesse espaço. E o Volney, ele era do PT, né? Ele se elegeu naquela época com uma coligação com o MDB, e que ele fez um bom trabalho. Não vamos negar. Fez um bom trabalho. Não conseguiu se reeleger. Não conseguindo se reeleger, aí ele partiu para outros rumos. Partiu para outros rumos. Então, é um querer dele também. A gente não pode ficar forçando as pessoas a querer estar em algum lugar que não quer estar, ou que também não estão mais se sentindo à vontade de estar. Mas a construção dele, política, humana, foi dentro do PT. Foi dentro do PT. Tá aí, vamos colocar então a primeira pergunta, que é justamente a pergunta do prefeito. E aí a gente, já que estamos falando dele, vamos deixar ele se manifestar, então, e fazer uma pergunta. Quando der aí, Bela, pode rodar. E aí depois a gente volta para falar um pouquinho mais da pessoa Cléo Comunero, para o pessoal conhecer também, né? Uhum. Demos essa rodada aí em política, mas a gente depois... Qual o compromisso da sua candidatura de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFRE? E, se eleito, renovo a mesma pergunta. Qual o compromisso do seu mandato de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFRE? Bom, tem muitas pautas, né? Itajaí, a ANFRE, aqui tem muitas pautas. Porém, eu penso que a gente tem que reforçar sempre aquilo que o povo almeja, aquilo que o povo quer, né? Se for falar com o povo, o que o povo espera do
do ferryboat? O que o povo quer do ferryboat? O que o povo pensa do porto? O que o povo pensa das marginais? Aqui. Né? O que a comunidade de Santa Catarina pensa sobre a agricultura familiar? Eu sei. Eu sou pré-candidata. E eu moro aqui há 22 anos. Eu sei o que é o ferryboat. Eu sei o que é o Porto para Itajaí, a importância que é o Porto de Itajaí não privatizado na sua essência, na sua totalidade. Eu sei o que é a falta que está fazendo as marginais não estarem prontas. Eu sei o que é a agricultura familiar, a importância dela que tem para a merenda escolar. Então, nós precisamos ouvir a comunidade. Porque a impressão que eu tenho, assim, claro, agora foi para mais 2 anos essa questão do porto. Mas precisava disso? O porto é nosso. O porto é referência de Itajaí. O porto é a simbologia econômica, social, dinâmica de Itajaí. Como é que a gente vai achar que tem que ser de uma pessoa, 2, ou do pessoal do Wall Street? O porto é nosso. O porto fortalece famílias. O porto dá dignidade. O ferryboat. Quando é que nós vamos abrir essa caixa preta do ferryboat? Essas marginais que não saem, cadê? Cadê um deputado que vai e cobre dessa empresa, que chama o povo? O Hospital Marieta, que a gente só vê desgraça na questão da violência obstétrica, que ali a gente não consegue, as mulheres não conseguem fazer a laqueadura, porque o Hospital Marieta não permite que mulheres façam laqueadura, que se as mulheres quiserem fazer laqueadura, elas têm que sair do seu para ir para um outro município para fazer laqueadura. Agricultura familiar. Vamos conversar com os agricultores, que é o nosso campo. Vamos conversar com essas pessoas, vamos ver o que eles querem. Eu sei qual é o problema deles. Eles estão com o problema do fertilizante caro. Está muito caro. Não estão conseguindo fortalecer que tenha mais elementos para a merenda escolar. Então, a gente tem que saber a essência do povo catarinense. A gente tem que saber quem são. Então, se um candidato, um pré-candidato, seja de qualquer esfera, não sabe, então é preciso você estar atento a isso. Atentos, firmes e fortes. Agora, Cléo, para saber, para ter construído esse pensamento político, ideológico, não vem de ontem, né? Vamos falar um pouquinho da Cléo Comunello. Quando é que veio para Itajaí? Você falou que mora há 22 anos. Pode tomar água, por favor. Não começa a falar sem tomar água, senão vai dar problema. Mas vamos falar um pouquinho da Cléo Comunello enquanto professora, enquanto sindicalista. Como é que foi essa vinda para Itajaí? Se é itajaiense, nascida ou não, para o pessoal conhecer aí. Então, primeiro que o meu nome é Cleonice, né? Eu sou Cleonice, batizada. Mas, quando eu cheguei aqui em Itajaí é uma cidade apaixonante, tá? Cara, eu vim aqui, eu estou aqui há 22 anos e aqui é uma cidade que me acolheu de uma forma excepcional. Então, quando eu cheguei aqui e comecei eu disse, é o teu nome, Cleonice. Tá. Daí, de repente, as pessoas, Cléo. E eu, Tomaram a liberdade? Tomaram a liberdade. A Itajaí, além de me acolher com muito carinho, também me batizou como Cléo. Então, eu sou Cléo Comunello, né? Então, e faço questão de até aparecer isso nos nomes que eu vou ter no decorrer aí da campanha, que vai ser Cléo Comunello. Mas eu sou
uma cidadã que meus pais... eu nasci no Rio Grande do Sul. Com 1 ano e 4 meses, os meus pais, eles foram morar no Paraná, no sudoeste do Paraná. E o meu pai, ele falecido, ele é protético, aprendeu a ser protético no Exército. Então, ele sempre... Daí ele foi buscando novos horizontes e foi naquela região. Fomos morar no sudoeste do Paraná. Fiquei 14 anos lá. Quando eu terminei uma cidade pequena, que se chama Saudades, quando eu terminei o meu ensino fundamental, que a gente chamava o primário, ensino fundamental, e é uma cidadezinha que não tinha ensino médio. Uma cidade pequena, interiorana, né? E eu tinha 2 opções. Ficar ou sair. Eu resolvi sair, né? Por quê? Porque eu não tinha o que fazer mais lá, né? Então, porque na verdade, para mim, no meu entendimento, eu não tinha mais o que fazer lá, porque o que eu queria? Eu queria avançar. Aquilo já era pequeno para mim. Então eu saí porque eu queria num lugar, numa cidade maior, que tivesse ensino médio, porque eu pensava assim comigo. O estudo é importante, né? Talvez não tendo muita essa questão do estudo, mas eu sempre pensei comigo, estudar é importante. E talvez era a única coisa que eu tinha como referência. Então, eu vim para o oeste de Santa Catarina. Eu vim para o oeste, Xanxerê. Deixa eu falar de que ano? Puxa, eu estou com 54. Mais ou menos aí. Tá. Então, tu tinha quantos anos? Quando eu saí de Saudades para o oeste, eu tinha 16. 16 anos? 16 anos. anos. Foi bem nova. Bem novinha. Com 16 anos, eu já tomei algumas atitudes que, talvez, na época, foi uma atitude bem além. Além daquilo que a gente, né, vivia de sociedade, né? Principalmente no interior. E eu vim para o oeste de Santa Catarina, Xanxerê. Ali eu fiz o ensino médio. Nesse entendo ali eu conheci o meu esposo. Ali eu casei. Ali eu tive filhos. Eu tive a Yara. E nesse período também estava muito difícil fazer faculdade. Eu sempre pensei em estudar, mas estava muito difícil a questão financeira. Eu sempre falo que a década de 80, que quando eu me dirigi, saí do meu habitat familiar e vim para um outro habitat, que foi o oeste, era a década de 80, que a década de 80 é considerada uma década morta, falida economicamente e socialmente. Você é novinho. Mas eu vivi a década de 80, uma década de não tinha oportunidade. Era muito triste. Era assim, trabalhar para comer. Trabalhar para comer. E ainda mais na minha condição social, né? E aí eu fui fazer faculdade, Léo. Eu comecei em Xanxerê, porque eu quero estudar, porque talvez eu pensava assim, talvez a única coisa que eu possa me dar é o estudo. Mas as dificuldades, enfim. Eu comecei a faculdade em Xanxerê, aí eu tive o meu filho, que eu tenho 2 filhos, a Yara e o Luciano, e o Luciano bebê, o meu marido, a empresa que ele trabalha, sugeriu que ele viesse trabalhar aqui, em Itajaí, e eu disse, Xanxerê já também não está mais bom para mim, não. Vou para Itajaí. Vou para Itajaí. Mas acompanhando o meu esposo e tal, né, enfim. E eu vim concluir a faculdade aqui na Univale. Legal. Qual a faculdade? Letras. Letras, português e inglês. E aqui foi a minha emancipação. Porque assim a gente fala, a emancipação da mulher é ser mãe, né? Também. É casar, ser mãe. Também. Não sei. Mas eu me emancipei naquilo que eu preconizava enquanto ser, de estudar, de me desenvolver enquanto ser humano. Era importante para ti, tu concluiu essa etapa de essa etapa para ti era importante, isso, né? era importante. Conseguir, né? Conseguir. Então, a Itajaí, ela tem, para mim, uma referência humana,
uma referência para mim de reconhecimento de pessoa. Eu me identifico muito com Itajaí. Aqui eu tenho uma raiz forte e profunda. Aqui, Itajaí. E daqui chegou, depois que chegou nesse momento, não saiu mais. Olha, não sei se sairei. Bacana, bacana. Ai, ai, E tu és professora? Isso, sou professora da rede municipal de Itajaí, 40 horas efetiva, e com aquele concurso. Por Há aquele muito concurso lá? tempo que não havia concurso em Itajaí. Aí o VEC entrou, vamos chamar esse concurso. Itajaí precisa fazer concurso. Ali eu comecei, fiz concurso. Entendi. E a tua vida de sindicalista, como é que é? Olha, como é a história da gente, assim, não tem... eu resolvi ser sindicalista de um dia para o outro. Não. Ela é um processo. Você, depois que você passou no concurso, que você foi mexer ou entrar ou se envolver com o movimento sindical? Não, ou já tinha um... Na verdade, o movimento sindical aconteceu o meu fortalecimento enquanto movimento sindical foi na greve de 2013. Tinha o sindicato que acontecia, mas não era um sindicato assim de formalidades. E aí, de repente, em 2013, a gente se viu a necessidade, nós vimos o magistério, os professores, os servidores públicos, nós vimos a necessidade de a gente fazer uma greve. E nessa greve, nós tivemos muitas conquistas. E daí a gente se reconhece. A gente não nasce sindicalista, a gente se torna. A gente não nasce feminista, a gente se torna. A gente não nasce ativista, a gente se torna. Né? Por quê? Porque é todo um contexto social. Então, na greve de 2013, inclusive, o Chico, que hoje é presidente do sindicato, ali, nessa greve, surgiram lideranças. E o Chico foi um. E aí, porque numa greve, num contexto de greve, a gente aprende muito ali. E a gente se reconhece. E ali e muitas pessoas que aí se sindicalizaram, começamos a fortalecer o sindicato, e o Chico hoje é presidente. Teve eleição, o Chico ficou presidente do sindicato. Então, são esses movimentos. Você ocupa algum cargo específico dentro do sindicato? Faço parte ali da diretoria. Isso. Entendi. Entendi. E aí, então, está vinculado ao sindicato hoje eu estou desvinculada. Sim. Porque eu preciso sair, claro, né? Saiu para poder concorrer. Então, eu estou... Isso. Perfeito. E eu acho que era isso que eu tinha que falar, de professora, então, da rede municipal, já há bastante tempo. Isso. Sindicalista também, Isso. parceira do Chico. O Chico vai votar em ti, se tiver oportunidade, lá na frente, será? Não fala. Não posso. Não fala. Eu não posso falar, não posso nem pedir voto, não pode, né, não, para. Deixa na minha pergunta, não responde nada, não. Tá. Vamos falar de viabilidade eleitoral. A gente tem conversado com os pré-candidatos a respeito de viabilidade, né? Eu acho que tem a terceira pergunta, Bela. Vamos passar para frente a terceira pergunta, que daí a gente já faz essa terceira pergunta. Vamos passar na frente dessa vez, já que eu vou falar de viabilidade agora, porque casa um pouquinho. É a pergunta do presidente do sindicato, o Guapiano. Em Itajaí existem muitos pré-candidatos. Já estão em pré-campanha, já estão trabalhando forte na próxima eleição para deputado federal e estadual. Você, como pré-candidato, estaria disposto a se sentar com as lideranças políticas da nossa cidade e fazer um projeto pela nossa cidade, abrindo mão do seu projeto pessoal e do projeto partidário por um projeto por Itajaí, pelo amor pela nossa cidade? Aí, Guapiano. Obrigada, Guapiano. Na verdade, eu acho meio estranho alguém ser candidato a alguma coisa ou pré-candidato a alguma coisa achando que é pessoal. Porque quando você se disponibiliza a ser pré-candidato, candidato de qualquer esfera pública, não pode ser pessoal. Ela não pode. Eu não estou aqui, eu não sou pré-candidata
porque eu tenho um querer pessoal. Eu sou pré-candidata porque eu tenho interesse e eu tenho, sim, eu tenho que viabilizar, eu tenho que conversar com todos e todas. Não tem. Mas em termos de partidos, Cléo, você acha que é interessante ou não é interessante que os partidos, que os pré-candidatos, né, conversem para que se pudesse convergir para menos candidaturas na mesma cidade, pensando em termos de cidade? Né? Porque o Guapiano, enquanto instituição, sindicato, ele faz essa pergunta: qual é a preocupação? Né? Poxa, a gente vai ter a Cléo aqui com X votos, vai ter outro candidato aqui com outros votos, esse com outros votos, mas eventualmente eles estão dividindo os mesmos eleitores, aqueles que pensam mais ou menos da mesma forma. Se tivesse um só somando esses eleitores que pensam dessa forma ideológica, talvez nós elegeríamos, mas se dividir esses votos, talvez ninguém entre. O que tu pensa a respeito desse tipo de análise? Olha, então, o PT de Itajaí está bem, porque nós temos um respeito, o PT, pelo histórico que ele tem em Itajaí, pelo respeito que o PT tem pela cidade de Itajaí, região, o PT está bem, porque nós não poderíamos deixar de não ter candidato, pré-candidato. Então, e somos, pelo jeito, você falou do verde e o vermelho aqui. Em quem você votaria? A cor é por tua conta, eu só falei isso. Então, aqui está explicado. Então, eu acho que é o lado de lá, desculpa, é o lado de lá que precisa se organizar. Porque eu tenho pauta, eu tenho candidato a presidente, eu tenho candidato a governo, eu tenho ideias, eu tenho proposições, eu tenho história e eu tenho um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que simplesmente temos o Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a presidente do Brasil e que está nas pesquisas em primeiro lugar. Então, essa referência, para mim, eu acho que o problema não é nem problema. A situação é o lado de lá que tem que resolver. Porque quando você falou para mim hoje, poxa, tem tantos X de candidato, eu também fiquei preocupada. Porque não pensa que isso não nos preocupa também da região aqui não ter, a gente não conseguir eleger um candidato. É o que aconteceu em várias eleições. É o que está acontecendo em várias eleições. Né? Só que não é do campo. Desculpa, o problema não é nosso. Não, né? Talvez não seja agora, né, Cléo? Nessa eleição, talvez. Isso. Mas, historicamente, o PT Itajaí elegia o Vonei Morastone. Sim, nós tínhamos o Vonei Depois Morastone. Depois saiu, não elegeu Depois, um não deputado elegemos de Itajaí, mais nenhum. né? Nós tínhamos, né? Até então, acho que o Vonei Morastone foi o último deputado estadual eleito por Itajaí. Eu acho que sim. É que sempre tinha aquela dobradinha, Vonei Jandir, Vonei Jandir, Vonei Jandir. Eu não sei quem foi o último. Eu acho que Antes, era né? Macanhã, Jandir, Vonei. Aí agora... Na época o Arnaldo chegou a ser uma vez, né? Mas, poxa, nós estamos falando de eleições de 30 anos e atrás, com certeza isso não é bom. Não é bom para a cidade. O último deputado federal eleito foi o Orlando Pacheco em 86. Nossa! Por Itajaí, né? São 36 anos que Itajaí não elege um deputado federal. É preciso... o que vocês estão fazendo aqui é um papel muito importante, tá? É muito importante mesmo, tá? Eu acho que é preciso levar isso para o debate. Tá? Agora, eu fiquei muito preocupada também com o número de deputados que você me apresentou. Pré-candidatos. Eu não vou falar aqui por uma questão de ética, mas fiquei bem preocupada. Tá? Enfim, e aí vamos estar cometendo talvez os mesmos erros. Talvez o desafio do PT de Itajaí seja centralizar na candidatura da Cléo Comunello os lulistas de Itajaí? Mas esse é um grande objetivo. Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. E o nosso papel é levar isso. Agora, é o nosso grande papel, junto com a direção do PT de Itajaí, com mais as proporcionais, é levar a Cléo para a comunidade de Itajaí. Ou da Anfre, aqui de Navegantes, enfim, a Cléo Comunello é a candidata, é a pré-candidata hoje de Itajaí e região, pelo PT. A pré-candidata do Lula.
Não tem outra. Tá aí. Eu acho importantíssimo deixar isso. Eu acho que é o grande desafio da tua campanha. É o grande desafio. E eu sempre falo isso para o pessoal que está comigo, e que é um pessoal muito bacana, um pessoal bem, né, operante, bem Quantos construtivo. votos, Cléo? Quantos votos você acha que, né, o PT faz conta para eleger um deputado? Uns 20 a 22 mil. Creio que mais ou menos isso. É. Quantos deputados estão pensando em eleger? Mais ou menos uns 7. Hoje nós temos 4. E a gente pretende ampliar para 7. Uma bancada enorme. É importante. São 40 deputados estaduais. Isso. Nós temos essa possibilidade, hein? Temos, porque a nominata está muito boa. E está forte. Está boa e está forte. A Cléo tem alguma dobradinha com o deputado? Eu com tenho. Pré, tudo que a gente está falando, gente, tudo. Às vezes esquece de falar Sim, o pré, mas sim. tudo é pré, tá? Tudo é pré, por favor. Tudo é pré. Alivia aí para nós. Eu tenho uma dobradinha com a Ana Paula. Ana Paula Lima. Isso. Que já foi deputada, né? Já foi. 4 vezes deputada estadual e uma federal. Uma. É porque Faltou um voto. era o Décio, né? O Décio que vinha como era federal e ela estadual, né? Isso. A gente conta aquela como se fosse por causa de um voto, né, querida Ana Paula? Voto, né? Um voto. A Ana Paula não conseguiu. Então, é isso. Eu tenho uma dobradinha bem interessante com a Ana Paula. A gente construiu juntas, né? E a gente faz algumas agendas juntas, né? Ela tem... a agenda dela é bem maior, né? Mas a gente sempre, quando a gente pode, a gente constrói a agenda juntas e quando é isso aí. É Ana Paula e Cléo. E a Ana Paula hoje, ela tem essa... O pessoal pode ficar preocupado, né? Porque a gente está falando de candidatos de Itajaí, pré-candidatos de Itajaí. A Ana Paula tem esse compromisso contigo, Cléo, de se elegendo, representar Itajaí também? Porque ela, historicamente, ela é uma cidadã de Blumenau, vamos dizer, né? Sim. Nós já conversamos isso com a Ana Paula. E ela sabe. A Ana Paula sabe de todos esses informativos que foi acabado de passar. E, com certeza, a Ana Paula, eleita, ela vai, sim, representar Itajaí. E ela mora, inclusive, em Itajaí. Porque o Décio é de Itajaí. Décio é Itajaí, sim. A Ana Paula, de Blumenau. Aí aconteceu aquele movimento todo, né? Então, mas a vida política deles foi sempre muito mais em Blumenau, né? Isso, mas eles também moram aqui. Moram, inclusive, na Beira-Rio. Tem um apartamento na Beira-Rio. Mas, com certeza, a Ana Paula, eleita, ela vai, sim, e eu também vou fazer questão de ter esse compromisso. Ter esse compromisso com a comunidade Itajaí, enquanto ela é deputada federal. Vamos fazer muitos movimentos, sim. Então, tá bom. Vamos ver uma terceira pergunta aí. Pergunta agora do Laerson, que é presidente do CDL de Itajaí. Quero agradecer aí as instituições. Caso eleito, quando receber as demandas do nosso setor, estará comprometido com os pedidos por tempo indeterminado? Ou existe a possibilidade de uma mudança de estratégia durante o mandato? Cléo, a preocupação das instituições, de forma geral, nós temos o histórico Volney Jandir, que se elegeu um deputado estadual, vinha o candidato a prefeito. Perdia prefeito, voltava, se ganhava, ficava, e aí a gente perdia um deputado estadual. Aí na outra eleição, o outro vinha deputado estadual, depois vinha prefeito. Então, a preocupação das instituições nós vamos eleger a Cléo se elegendo deputada estadual. A Cléo cumpre 4 anos de mandato ou a Cléo coloca o nome à disposição para vir à prefeitura ou à vice-prefeitura de Itajaí daqui a 2 anos? Olha, Léo, conhecendo-me, né? Usando a colocação pronominal correta, quando eu pego uma coisa, eu vou até o fim, sabe? Quando eu assumo, quem me conhece sabe. Então, assim, não é nem uma questão de... o partido. Eu acho que em 2 anos é difícil você construir alguma coisa. Não é difícil, mas precisa ter todos os trâmites legais. Então, eu acredito que em 2 anos, é difícil você prometer alguma coisa em 2 anos.
Então, você, se caso eleita, eu vou ficar os 4 anos. Porque eu vou querer fazer tanta coisa, que eu não vou querer parar. Não vou querer romper. Então, eu assumo o compromisso. 4 anos. Tá fechado o compromisso, então. Vamos ver o Instagram da Cléo? O pessoal que quer conhecer a Cléo Comunello, professora, sindicalista, trabalha com movimentos sociais, conselhos de classe não, conselhos municipais, Controle estaduais? social. Controle social. Do controle social, que seriam Da saúde e... saúde e educação. E educação. Eu já fui, tá? Já fui. Bem... Tá aí. Cléo, ó, quem quiser conhecer o Instagram da Cléo, cleo.comunello com 2 L's, ok? Vamos devagarinho. Escolhe algumas postagens aí que quiseres comentar. Tá aí, tá a dobradinha aí com a Ana Paula e com o Décio. Isso foi no dia da homologação, tá? Bacana. Ah, eu fui demitidinha ali, mas eles permitiram. Tá aí. Aham. Bacana. Estamos pensando se vamos fazer um podcast aqui com os senadores e Aqui é a minha governadores. Vamos família, ver. né? No caso, o Tá meu ali a filho. família, legal. A minha filha não está porque ela mora em Lages. E o meu filho, ele está fazendo agronomia no Instituto Federal de Santa Catarina, que é uma das bandeiras que os institutos federais foram um marco importantíssimo para a sociedade. E o meu filho faz agronomia. Daí nós estávamos na festa do colono, aí nós fomos lá na Ipagre. Então, aqui, a Eliane é o nome dela. Ela é agrônoma, e nós tivemos altos papos com ela, assim, e ela dando umas dicas para o meu filho. Bacana. Aham. E esse é meu esposo, Eloy. Né? Tá aí, tá a família apresentada. Pode voltar. Vamos botando devagarinho aí. Olha o Rômulo ali, ó. Eu e o Rômulo. Mafra, Rômulo Mafra, que é a esquerda das É esquerdas. a esquerda das esquerdas. Vamos lá. Mas ele é meio capitalista também, ele me vendeu, eu pedi uma camiseta pra ele me vendeu, filho da mãe. Tá na rádio lá? É, eu Participação? estou na Rádio Univale. Você faz programa na rádio? Não, Univale? não, eu fui entrevistada. Ah, entendi, bacana. Fui entrevistada pelo Paulo Wolff. Bacana. Wolff. Legal. Vamos botar aí. As minhas amigas professoras, as minhas ex-alunas, ali colegas professoras, ex-alunas. Eu tenho uma relação muito, muito bacana com meus alunos e com os meus ex-alunos também. Uma Legal. relação bem afetuosa. Tá aí, pode voltar lá pra cima então. Vamos divulgar de novo o Instagram da Cléo, Essa cleo.comunello foto com aqui 2 é uma foto L's. bem Essa? histórica. Essa aqui? Eu amei muito essa Essa aqui, foto, isso. que foi lá no dia da homologação. Aqui, acho que é vídeo, né? Nós temos aqui. Deixa no mudo, Thaisa. Nós temos aqui 5 mulheres aqui, todas pré-candidatas. Tem uma que é trans, né? Aí tem mulheres pretas, há uma branca ali no meio, e essa aqui é uma mulher trans. É estadual? Estadual. Todas? Acho que todas. Eu não me recordo agora, mas eu creio que todas. A Lucy Só puxa, Schenak. só puxa um pouquinho o microfone pra ti. A Lucy Schenak, Aham. a que voltou, né? Uma grande parlamentar, né? Forte. Então, assim, a gente procurou fazer um movimento bem entre nós mulheres ali, para fortalecimento das mulheres, da chapa das mulheres, né? Que isso é importante também. Fiz questão de estar mais mais próxima delas nesse dia, sabe? Fiz muita questão disso. Bacana. Tá aí, chegamos então nos nossos 50 minutos, Anny. Chegamos, né? Ultrapassou já? Então tá bom. Tá ali, tá chegando ali. Cléo, fique à vontade então para falar com o povo aí de Itajaí, a candidata a deputada, pré-candidata a deputada estadual do Lula aqui em Itajaí. Primeiro, ou por fim, agradecer, tá, Léo, pelo convite e já me desculpando, porque era para eu vir no sábado e eu não consegui vir por causa de uma gripe bem forte, mas estou aqui. Agradeço. Esses espaços é importante nós estarmos. E quando você promove isso, Léo, você nem sabe o papel fundamental que tu faz numa sociedade democrática. Porque estar aqui é estar contemplando a democracia. Isso é contemplar a democracia. Isso não tem preço. Eu ser pré-candidato, qualquer um que vem aqui, é democracia.
E isso nós temos que lembrar sempre. Respeitar as diferenças, não julgar, porque quando eu julgo, eu deixo de amar. Quanto mais eu perco tempo julgando, mais eu deixo de amar. Amemos mais, odiemos nunca. Eu acho que essa é a grande pegada da democracia brasileira. Lula, lá, Cléo aqui. Obrigada. Obrigado, Cléo, e obrigado para vocês que estão aí nos assistindo. Bota esse episódio para frente. Vamos divulgar os nossos pré-candidatos aqui de Itajaí. E obrigado por mais uma vez estarem aí, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço.